quando chegou aqui ao local, o que é que encontrou? Ora bem, eu já cheguei numa segunda fase. Na primeira fase sei, por informação do meu pessoal da ambulância e da viatura de encarceramento, e inclusivamente veio também em simultâneo a CIV do Hospital de Ceia, que se encontravam as duas vítimas fora do carro, o marido a segurar a senhora, na parte lateral, junto à parte lateral direita do carro. O corpo e o sobrevivente estavam ambos fora do carro. Sim, sim, estavam as duas vítimas fora do carro. Não estava nenhum dentro do carro. O carro estava apenas com as portas abertas e estavam as duas vítimas fora do carro. E sabemos se foi o marido, porque era o marido que ia com a vítima, sabemos se foi o marido que retirou o corpo da mulher ou a mulher ainda viva lá dentro? Não sei, é uma informação que eu não disponho, só talvez às autoridades. Sei que o pessoal, os primeiros socorristas a chegar ao local, já encontraram os dois cá fora. O marido estava agarrado à esposa e ela, precisamente no local onde eu lhe indiquei anteriormente. Não é? A mulher tinha um ferimento na cabeça. Sim, junto à parte esquerda da cara, na parte junto ao olho, ao ouvido, sensivelmente nessa zona. Um ferimento, era o único ferimento, pelo menos que se veria, não sei se teria mais, isso depois não. E qual era o formato do ferimento? Aquilo era ligeiramente arredondado, não era assim, pronto, como estava com sangue, e é claro, no momento a CIV, em comunicação com identificou como sendo já uma vítima brutal, mas era assim, um tanto ou quanto arredondado, sensivelmente. Havia muito sangue dentro do carro? Não, não muito. Nem nos bancos, nem no banco da vítima? Não, havia um pouco de sangue junto a uns puxadores das portas, no tablier, mas uma coisa assim muito diminuta. Os airbags dispararam? Não, os airbags, vidros e tudo, estava tudo intacto. Portanto, o carro não captou, os airbags não dispararam, os vidros não partiram, não havia muito sangue dentro do carro? O carro, por mais impossível que pareça, conseguiu fazer este trajeto todo sem sequer ter virado nem nada. Quer dizer, dava a sensação que teria andado numa estrada alcatroada. Não havia marcas de travagem na estrada? Não, não se via nada. Pelo menos no momento, até é claro, é uma situação que não nos compete a nós averiguar isso, não é? Às autoridades, mas, pelo menos visíveis assim em primeira vista não, mas isso só as autoridades é que poderão comprovar essa situação. Falta sabermos o que é que se passa então no Tribunal da Guarda. Está lá o nosso repórter, o Luís Maia. Portanto, mais novidades, Luís, boa tarde. Boa tarde. O julgamento começou pouco depois das 10. Vai ser um tribunal de júri composto por 4 mulheres, 4 juradas, que vai decidir acerca do futuro de Rui Andrade, acerca da absolvição ou condenação do arguido. O julgamento começou pouco depois das 10 da manhã, então, como disse, e começou com a defesa a colocar uma série de dúvidas relativamente à acusação. Dúvidas relativamente à autópsia, ou seja, a defesa pediu a exumação do corpo para se averiguar melhor acerca das causas verdadeiras de morte da vítima. Pediu também uma reconstituição do acidente, isto porque Rui Andrade é acusado de ter simulado um acidente para ocultar o homicídio da mulher. Ele é acusado de ter esganado a vítima e também de lhe ter batido repetidamente na cabeça com um objeto contundente e depois de ter simulado o acidente. A defesa tem dúvidas acerca dessa simulação, acerca da forma como o carro foi parar à ravina e pediu também uma reconstituição. O Tribunal irá deliberar acerca da exumação e acerca dessa reconstituição no futuro. E quem também tem dúvidas acerca da acusação é Mário Andrade, o pai do arguido. Muito bom dia, obrigado por ter aqui aceito o nosso convite para esta entrevista. Ora, diga-me, mas que dúvidas afinal são essas, por exemplo, em relação à autópsia? Primeiro que tudo, deixe-me dizer-lhe o seguinte: a Justiça faz-se lá dentro da sala de audiências, não é cá fora na rua. E segundo, o meu filho, o Dr. Rui de Andrade, conseguiu reunir um conjunto de provas que lhe permite contrariar, ou seja, a acusação em si. E estamos a falar de que provas? Designadamente no âmbito da autópsia, acerca da qual a defesa tem dúvidas? No âmbito da autópsias há um relatório médico que contradiz totalmente a autópsia, ou seja, a Rita não morreu por asfixia, mas sim por edema cerebral. Mas, Mário, segundo eu consegui perceber, através inclusivamente de um perito forense, a asfixia, ou seja, a ausência de oxigênio no cérebro, não invalida com que apareça um edema cerebral. Portanto, o relatório que diz que a Rita morreu com edema cerebral e que isso impossibilita a asfixia, baseia-se em quê, exatamente? Baseia-se exatamente de que não se consegue definir se efetivamente a ferida contusa que a Rita apresentava na cabeça, se foi antes ou depois daquilo que a acusação lhe está a mover. Portanto, daí a defesa estar a pedir a exumação do corpo? A pedir a exumação do corpo, precisamente porque não conseguem ser capazes de dizer exatamente o momento exato em que a Rita morreu.
Mário, esclareceu-me aqui uma dúvida também. O seu filho terá dito, quando das primeiras declarações que prestou, que quando a vítima saltou do carro, porque aquilo que ele conta é que ela saltou do carro depois de um coelho ser atravessado. O Rui é que disse que saltou do carro quando o carro começou a descer. Ou que terá sido projetada do carro, enfim, o corpo veio para cá fora. Ele terá dito que o pneu do carro lhe passou por cima da cabeça. No entanto... Não. Nunca nos contou absolutamente nada disso, nunca nos disse nada disso. Nem nas primeiras declarações, então? Nunca. Foi conversa que nunca existiu. Muito bem. Relativamente à reconstituição do acidente. Na questão da reconstituição do acidente, o perito, ou seja, o laboratório é categórico em afirmar que é impossível a viatura ir ficar no local onde estava, sendo empurrada a partir da berma da estrada. Não há hipótese nenhuma. Daí o pedido de reconstituição do acidente. Se tem a certeza que efetivamente foi empurrado, então que se faça a reconstituição do acidente, que é para se averiguar a verdade. O seu filho é também acusado de crime informático, ou seja, andar a espiar o computador e o telemóvel da mulher. Da Rita. Na questão de espiar os computadores e telemóveis da Rita, os peritos da Polícia Judiciária concluíram de que não há qualquer tipo de equipamento malicioso incorporado tanto nos computadores do Rui e da Rita como nos telemóveis da Rita. Portanto, esta prova iliba o Rui dessa acusação. Mário, não teme que, enfim, estamos a falar, por exemplo, de um parecer que contradiz o resultado da autópsia, que foi, enfim, naturalmente encomendado por vocês para tentarem, vá lá, uma segunda opinião. Não teme que possa este relatório ser considerado pelo Tribunal como relatório não isento, porque foi pedido por uma das partes? Olha, o relatório vamos lá, contradiz totalmente a autópsia em si. Sim, isso já percebemos. A minha pergunta é se... Se houver dúvidas, avancemos para a exumação do corpo, a fim de se fazer uma nova autópsia e a fim de se concluir que, efetivamente, não é como a acusação, neste momento, está a dizer, mas sim, na realidade, aquilo que for encontrado. Mário, uma última questão. Terá falado com o seu filho, naturalmente, várias vezes durante todo este tempo, que ele esteve detido preventivamente a aguardar pelo julgamento. Por exemplo, ele aqui na sala de audiências foi interpelado pelo juiz e foi alertado até várias vezes para se cingir aos factos da altura mais próxima da morte da mulher, para tentar falar, para explicar exatamente o que é que poderá ter acontecido, se a relação dele corria bem ou se não corria, o que é que terá acontecido exatamente no dia do acidente, como é que terá acontecido o acidente ou o homicídio, que enfim é o que se julga aqui. Até eu ter saído da sala de audiências, ele refugiava-se, enfim, ele falava sempre, é isto que eu quero dizer, apenas da relação, da forma como eles construíram a relação, da forma como eles viviam. Pergunto eu, durante este tempo todo que falou com ele, o seu filho teve alguma espécie de dificuldade em exprimir-se em relação àquele dia? Porquê que ele não fala sobre isso e fala sempre, aparentemente, questões laterais, ou pelo menos não são aquelas que lhe são perguntadas no tribunal? O Rui já falou sobre esse assunto. E, inicialmente, há um depoimento... Pelo menos não na sala de audiências. Há um depoimento na Polícia Judiciária em que o Rui contou em pormenor exatamente o que tinha acontecido nesse dia. Portanto, está tudo explícito nesse capítulo. Muito bem, Mário, muito obrigado. Decorre então o julgamento de Rui Andrade. Esta é, aliás, a primeira sessão que irá prolongar-se pela tarde. Muito mais sessões haverá. Foi lida também de manhã a acusação. Rui Andrade está acusado de ter então assassinado a mulher e ter simulado um acidente. Diz a acusação que ele primeiro tê-la esganado, depois ter-lhe abatido com um objeto contundente na cabeça. É feita uma descrição também das lesões maioritariamente na cabeça da vítima. Isto porque apesar dela ter sido projetada do carro, ou de ter saltado, ou seja lá o que for que aconteceu, as lesões eram maioritariamente na cabeça e não muito disseminadas pelo corpo. O arguido reagiu aparentemente com alguma emoção, limpou algumas lágrimas do rosto enquanto era lida a acusação. Depois, quando o juiz lhe perguntou se ele queria falar, até porque ele tem o direito de não falar como arguido, ele disse que sim, disse que queria falar, prestou algumas declarações, mas nunca falou do momento do acidente, nunca falou dos momentos alegadamente conturbados da relação dele com a mulher, isto porque o móvel do crime teria sido ciúme, teria sido a confissão da mulher em como ela teria uma relação extraconjugal e em como quereria o divórcio. O arguido nunca falou acerca disso e cingiu-se então à descrição, à forma como construiu uma relação com a mulher e à forma como a relação deles tinha decorrido, especialmente nos tempos áureos. Obrigada, Luís. Vamos então já aqui para o Dr. Pedro Proença, que é o especialista, temos o Dr. Paulo Sargento também, mas vamos então ao especialista do que se passa naquele local, o tribunal. Alguma relevância? Temos um júri com 4 mulheres?
Vamos lá ver uma coisa, isto pode criar alguma estranheza. Estamos a falar de uma vítima do sexo feminino, alegadamente assassinada no âmbito de um caso de violência doméstica, e temos um júri composto por 4 mulheres. E as pessoas podem perguntar lá em casa, bem, então que pouca sorte teve este senhor, que vai ter no júri 4 pessoas que têm um peso significativo depois na decisão final, são 4 mulheres. Pode haver aqui uma questão de sensibilidade. Mas como é que se faz a seleção? A seleção é feita aleatoriamente, é preciso explicar isto. Claro. Estas juradas foram escolhidas por sorteio no âmbito dos cadernos eleitorais das freguesias que abrangem esta comarca. Qualquer um de nós, desde que esteja inscrito nos cadernos eleitorais, que tenha mais de 18 anos e menos de 65, esteja na posse das suas faculdades e não tenha sido condenado por nenhum crime, pode ser, de repente, escolhido para compor um júri desta natureza. São casos pouco vulgares em Portugal. Nós estamos mais habituados a ver isto no contexto dos filmes americanos. Exato. Existe também, está previsto para certos tipos de crime cuja moldura penal é superior a 8 anos. Que é o caso. Pode ser requerido pelo arguido, pelo assistente, pelo Ministério Público, e há um sorteio. Estas pessoas ficam, obviamente, obrigadas, depois de um processo de seleção mais ou menos complexo, são obrigadas a estar no tribunal aquele tempo todo e depois a tomar uma decisão sobre a culpa ou não culpa do E qual é o peso da decisão do júri? Estamos a falar de um coletivo composto por 3 juízes e 4 jurados. Portanto, vai haver uma votação. No final, cada jurado e cada juiz vai explicar qual é a sua decisão sobre este facto, vai ter que a fundamentar e depois há uma votação. Claro. É no âmbito dessa votação que se vai decidir se este senhor é ou não culpado deste crime e se vai ser ou não condenado. Só para as pessoas terem uma ideia, por curiosidade, estas senhoras que compõem este júri têm direito a receber um apoio monetário diário correspondente a 102 euros por dia de julgamento, e é um dos únicos casos em que a pessoa está autorizada a utilizar uma arma de fogo, a usar uma arma de fogo sem licença para tal. Os jurados, por lei, podem andar armados sem ter licença para isso enquanto durar o julgamento. Há aqui uma ideia da parte do legislador de que estas pessoas, obviamente, podem correr algum risco de perturbação ou ameaça pelo facto de estarem a depor num julgamento, e sobretudo estou a pensar nos casos de criminalidade altamente organizada e violenta, e estas pessoas, para além de uma proteção especial, podem usar arma durante este período sem necessitarem ter licença para tal. Relativamente aqui a estas provas e aos meios de prova, falou-se aqui da autópsia. A defesa, pelos vistos, não concorda. O que é que eles podem fazer ou o que é que eles vão fazer? Bem, eu não sei se a defesa concorda ou não concorda. Sei que o pai deste senhor não concorda. Este senhor que começou por dizer que o julgamento não se faz na via pública, se faz dentro da sala do tribunal, começou logo por contradizer esse propósito. E fez ali a apologia da defesa do seu filho, fez alegações na via pública, está no seu direito. Se fosse um advogado não poderia fazer, mas ficámos a saber alguns dados, nomeadamente que existem alguns relatórios médicos e alguns relatórios periciais que alegadamente contradizem o que está no relatório da autópsia e na descrição dos factos na acusação. Bem, importa explicar lá para casa que foram relatórios que foram encomendados e pedidos pela defesa. Isto é, não tendo sido requeridos pelo Tribunal e não tendo sido uma peritagem feita por peritos nomeados pelo Tribunal, isto tem o valor que tem. E, obviamente, eu estou habituado a ver isto, há, obviamente, que ter em conta alguma dose de parcialidade na forma como estes relatórios encomendados são feitos. Doutor, mas parcial ou não, há de sempre influenciar a opinião, por exemplo, dos jurados, porque aqui, basicamente, vão ter dele conhecimento. Podem, obviamente, influenciar no sentido de pressionarem o Tribunal a repetir determinadas diligências. Não no sentido de dizer isto, bem, o que este relatório diz é verdadeiro, é fundamentado, tem peso em termos probatórios, mas pelo menos para lançar a dúvida. Isto é, o Tribunal agora confrontado com 2 relatórios diferentes, pode pensar assim, bem, de facto, este relatório até pode ser parcial porque foi encomendado pela defesa, suscita aqui algumas questões que podem ser pertinentes, vamos então repetir a reconstituição dos factos, vamos mandar exumar o corpo para repetir a autópsia, só para ficarmos com a certeza de que, de facto, as coisas aconteceram como estão descritas na acusação. Agora, é óbvio que o valor probatório destes documentos é muito relativo e muito incipiente. A estratégia da defesa, na minha perspectiva, passa por tentar obrigar e pressionar o Tribunal a repetir
todas as peritagens que foram feitas. E mais nada do que isso. Vamos a ver o Dr. Paulo Sargento. Bom, caso complexo. Caso muito complexo. Aliás, viu-se logo na altura em que isto aconteceu que os próprios bombeiros e as pessoas, enfim, que foram responsáveis por lá chegar e por tratar do assunto, desconfiaram logo que ali havia algo estranho. Não estava exatamente comprimida. Não estava. Pelo menos o típico daquilo que acontece naquelas circunstâncias, naquela estrada, com aquele declive, etc, etc. Pois, por outro lado, o estado em que estava a vítima também levantou muitíssimas suspeitas para as pessoas que, enfim, depois avaliaram. É um problema difícil, só as perícias e a contraperícia, que neste caso, eu concordando com tudo o que o Dr. Pedro disse, maiormente no que respeita à questão de que o relatório é parcial, eu não acho muito grave que seja parcial. Ele tem de aparecer com um argumento como autoridade, e não é a autoridade, o argumento deve prevalecer. Vamos supor que os peritos se enganaram. Quer dizer, nesta medida eu acho que isto até é saudável, apesar de ser muito desagradável, até para a família da vítima, por exemplo, a exumação do corpo, etc. Mas criarem-se dúvidas deste tipo também é uma coisa muito, muito chata. E é para isso que servem os peritos. É para esclarecer, de facto, as pessoas. O facto do réu estar sempre, no fundo, a desviar-se da questão central. Há uma coisa que é evidente relativamente a isso, e não precisamos de ir muito longe, é quando nós nos desviamos numa questão, é porque essa questão, de alguma forma, é importante para nós. Ou nos emociona muito, ou nos incomoda, ou queremos esconder, ou queremos preservar. Neste caso, esse tem sido um padrão repetido por parte deste réu, não é? Portanto, enfim, mas muitas vezes este padrão repetido também é muito industriado, digamos assim, pela defesa, pelo advogado. Tem a ver com a estratégia. Com a estratégia e, portanto, não então vamos esperar, é o melhor, não é? Está a decorrer, não especulando, vamos ver. E tentando não fazer também o que o senhor fez, não fazendo julgamentos na praça pública. Só para rematar uma coisa, este senhor, como arguido, tem o direito a falar nos julgamentos, já falou, mas não falou sobre o tal alegado móvel do crime. Exatamente. Isto, obviamente, é a estratégia da defesa. É uma questão que não interessa levantar, até porque compete à acusação provar que aquele foi efetivamente o móvel do crime. Portanto, não vai ser o arguido em julgamento que vai falar sobre isso. Portanto, claro. Isto é a estratégia pura da defesa, basicamente. Sim. Vamos então aguardar para ver, porque o julgamento está então a decorrer, mais factos com certeza serão revelados. Agora vamos apenas sublinhar os 700